Milionário levou o buquê para a noiva, mas ao chegar em casa viu algo chocante. Augusto segurava 50 rosas vermelhas quando ouviu os gritos vindos do jardim lateral da mansão. Alice jogava terra de um vaso grande na direção de Mariana, a empregada ajoelhada no chão frio. As rosas caíram das mãos de Augusto e se espalharam pelo chão de pedra enquanto ele tentava processar o que estava vendo. O buquê, que custou R$ 3.000, agora estava esquecido aos seus pés, enquanto Alice continuava gritando com Mariana, que se encolhia no chão, tentando proteger o rosto da terra que voava em sua direção, e o coração de Augusto batia tão forte que ele podia ouvir o som ecoando nos próprios ouvidos. Ele conhecia Alice há 4 anos e nunca tinha visto aquela mulher agir daquela forma tão agressiva e descontrolada com ninguém, muito menos com uma funcionária que sempre foi dedicada e respeitosa desde o primeiro dia em que começou a trabalhar na mansão 6 meses atrás. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Augusto saiu mais alta do que ele pretendia e as 2 mulheres se viraram ao mesmo tempo para olhar na direção dele. Alice ficou pálida por um segundo antes de largar o vaso no chão e tentar arrumar os cabelos que estavam desalinhados pela fúria do momento, enquanto Mariana permaneceu no chão com os olhos cheios de lágrimas e a terra grudada no uniforme preto que ela sempre mantinha impecável. "Augusto, eu pensei que você só voltaria às 9 da noite. O que você está fazendo aqui tão cedo?" Alice perguntou com a voz ainda tremendo de raiva, mas tentando forçar um sorriso que não convenceu ninguém, e Augusto sentiu algo estranho no peito, algo que nunca tinha sentido antes, ao olhar para a mulher que ele planejava pedir em casamento naquele exato momento. "Eu fiz uma surpresa, cancelei todas as reuniões para chegar mais cedo e passar a tarde com você, mas parece que a surpresa foi minha." Ele respondeu e caminhou até Mariana, estendendo a mão para ajudá-la a levantar do chão, enquanto Alice observava a cena com os olhos arregalados e os lábios apertados. Mariana pegou a mão dele com hesitação e se levantou, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão suja de terra. Ela tinha 26 anos e vinha de uma família humilde do interior de Minas Gerais. Tinha vindo para São Paulo há 2 anos em busca de uma vida melhor e conseguiu o emprego na mansão através de uma indicação da antiga governanta que se aposentou. "Senhor Augusto, eu sinto muito. Eu não queria causar problemas. Eu só estava regando as plantas como a senhora Alice pediu. E acabei derrubando um pouco de água perto da entrada da sala. E ela ficou muito nervosa comigo." Mariana explicou com a voz baixa e trêmula, enquanto mantinha os olhos fixos no chão, sem coragem de olhar para Alice, que bufou alto ao ouvir aquilo. "Água? Você acha que eu estou nervosa por causa de água? Você é incompetente, Mariana, faz tudo errado, quebra as coisas, suja a casa mais do que limpa e ainda tem a audácia de vir reclamar comigo." Alice disse com desprezo na voz, e Augusto sentiu a mandíbula travar de tanta tensão. Ele nunca tinha visto esse lado dela, e estava começando a questionar se realmente conhecia a mulher com quem dividia a vida há tanto tempo. "Alice, você está exagerando. Foi só um acidente, não precisa tratar ela assim." Augusto falou, tentando manter a calma, mas a namorada deu 2 passos na direção dele com os olhos brilhando de irritação. "Exagerando. Você não está aqui todos os dias para ver o trabalho mal feito que ela faz. Você não vê as coisas que eu tenho que aturar. Você só aparece à noite quando tudo já está arrumado e limpo e acha que pode me julgar?" Alice questionou com a voz subindo de tom novamente e Augusto respirou fundo antes de responder. "Eu pago o salário de todos aqui, Alice, inclusive o seu cartão de crédito que você usa sem limites todos os meses. Então sim, eu posso opinar sobre como os funcionários são tratados na minha própria casa." Ele disse, e viu a expressão dela mudar completamente. A raiva deu lugar a uma mistura de surpresa e indignação que fez os olhos dela se estreitarem. "Sua casa?"
Eu moro aqui há 3 anos, Augusto. Essa casa também é minha. Ou você acha que eu sou só mais uma empregada? Alice rebateu e cruzou os braços sobre o peito, enquanto Augusto sentia a caixinha do colar de diamantes pesar no bolso da calça como se fosse feita de chumbo. Não, você não é uma empregada, mas também não tem o direito de maltratar quem trabalha aqui. Mariana não merece isso e você sabe. Ele respondeu firme e se virou para a funcionária que continuava parada ao lado dele, tremendo levemente. Mariana, pode ir descansar. Tire o resto do dia de folga e não se preocupe com nada. Está tudo bem. Augusto disse com um tom gentil que fez os olhos da moça se encherem de lágrimas novamente antes dela fazer uma pequena reverência e sair apressada em direção aos fundos da mansão onde ficavam os quartos dos funcionários. Assim que Mariana desapareceu de vista, Alice soltou uma risada seca e balançou a cabeça com desdém antes de falar. Você é patético, Augusto, defendendo uma empregada contra mim, sua noiva, a mulher que está ao seu lado há 4 anos, que te apoiou em todos os seus negócios, que organizou jantares com seus clientes, que abriu mão da própria carreira para estar aqui com você. Ela disse, e cada palavra saía como uma acusação que deixava o ar mais pesado entre eles. Apoiou? Alice, você nunca trabalhou um dia sequer desde que nos conhecemos. Eu pago todas as suas contas, suas roupas de grife, suas viagens, seu carro, tudo. E nunca reclamei disso porque eu achava que você estava feliz aqui comigo. Mas, pelo visto, eu estava errado. Augusto respondeu e tirou a caixinha do bolso, segurando ela na palma da mão, enquanto Alice olhava para o objeto com os olhos arregalados. O que é isso? Ela perguntou com a voz subitamente mais suave, e Augusto abriu a caixinha, revelando o colar de diamantes que brilhava sob a luz do sol da tarde. Era uma peça única feita sob encomenda por um joalheiro francês que custou 80 mil reais e levou 3 semanas para ficar pronta. Era um presente. Eu ia te pedir em casamento hoje. Tinha tudo planejado, o jantar, as velas, o champanhe, mas agora eu não sei mais se quero me casar com a pessoa que você mostrou ser hoje, ele disse e fechou a caixinha com um estalo seco que fez Alice dar um passo à frente com as mãos estendidas. Augusto, espera, eu não quis dizer aquilo. Eu estava nervosa, estressada. Você sabe como eu fico quando as coisas saem do controle. Por favor, não estraga tudo por causa de uma empregada. Ela implorou, mas as palavras só fizeram Augusto ter mais certeza do que precisava fazer. Por causa de uma empregada? Alice, você não entendeu nada. Não é sobre a Mariana, é sobre quem você realmente é quando acha que ninguém está olhando. É sobre o seu caráter, sobre como você trata as pessoas que você considera inferiores. E eu não posso me casar com alguém assim, ele disse e guardou a caixinha de volta no bolso antes de dar as costas para ela e começar a caminhar em direção à entrada da mansão. Augusto, volta aqui, a gente precisa conversar. Você não pode terminar comigo assim do nada. Eu te amo. A gente pode resolver isso. Alice gritou atrás dele, mas Augusto não parou de andar e entrou na casa sentindo o peito apertado e a cabeça girando com milhares de pensamentos ao mesmo tempo. Ele subiu as escadas até o quarto que dividia com Alice e começou a tirar as malas do armário, jogando as roupas dela dentro, sem nenhum cuidado com organização. Alice entrou no quarto ofegante e parou na porta ao ver o que ele estava fazendo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas Augusto não sentiu nenhuma vontade de consolá-la, como fazia sempre que ela chorava. O que você está fazendo? Você está me expulsando da nossa casa? Ela perguntou com a voz fina, e Augusto fechou a primeira mala antes de pegar outra vazia e continuar o trabalho. Eu estou terminando o nosso relacionamento, Alice. Você tem 1 semana para arrumar todas as suas coisas e sair da mansão. Vou transferir 50 mil reais para a sua conta para você alugar um apartamento e se estabelecer. Mas depois disso, não quero mais nenhum tipo de contato entre nós. Ele explicou sem olhar para ela e ouviu o som de algo quebrando quando Alice jogou um porta-retratos contra a parede.
Você vai se arrepender disso, Augusto. Você vai perceber que cometeu o maior erro da sua vida. E quando você vier me procurar, eu não vou estar mais aqui esperando feito uma idiota. Ela gritou e saiu do quarto batendo a porta com tanta força que o quadro ao lado caiu no chão. Mas Augusto continuou arrumando as malas em silêncio, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Ele tinha perdido a mulher que amava ou apenas descobriu que nunca a conheceu de verdade. Os dias seguintes foram estranhos e silenciosos na mansão. Alice mal saía do quarto de hóspedes para onde tinha se mudado depois da briga. E Augusto passava a maior parte do tempo trabalhando no escritório tentando não pensar em tudo o que tinha acontecido. Mariana continuava fazendo seu trabalho com ainda mais dedicação do que antes, mas mantinha uma distância respeitosa sempre que cruzava com ele pelos corredores, como se tivesse medo de causar mais problemas. Na quinta-feira daquela mesma semana, Augusto estava no escritório revisando contratos quando ouviu uma batida suave na porta e Mariana entrou com uma bandeja de café e biscoitos que ela sempre preparava no meio da tarde. Senhor Augusto, eu trouxe o café como o senhor gosta, com 2 colheres de açúcar e um pouco de leite. Ela disse, colocando a bandeja sobre a mesa de mogno, e Augusto percebeu que era a primeira vez que ela falava com ele desde o incidente no jardim. Obrigado, Mariana. Você é muito atenciosa. Pode sentar um pouco, eu queria conversar com você. Ele disse apontando para a poltrona em frente à mesa, e ela hesitou por alguns segundos antes de se sentar na ponta do assento com as mãos entrelaçadas no colo. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu. Você não merecia ser tratada daquela forma, e eu sinto muito por não ter percebido antes que as coisas estavam assim. Augusto disse, e viu os olhos dela se encherem de lágrimas novamente, enquanto ela balançava a cabeça. O senhor não precisa se desculpar, senhor Augusto. O senhor sempre foi muito bom comigo. Me deu essa oportunidade quando eu mais precisava e sempre me tratou com respeito. Eu que deveria agradecer por tudo. Ela respondeu com a voz embargada, e Augusto sentiu o peito apertar ao ver a sinceridade nos olhos daquela moça que trabalhava tanto e pedia tão pouco em troca. Você tem família, Mariana? Alguém que te espera em algum lugar? Ele perguntou, e viu ela baixar os olhos antes de responder. Eu tinha minha mãe, mas ela faleceu ano passado de um problema no coração. Meu pai eu nunca conheci e não tenho irmãos. Sempre fui só eu e minha mãe contra o mundo. Ela que me ensinou a trabalhar duro e a nunca desistir dos meus sonhos por mais difícil que a vida ficasse. Mariana explicou e limpou uma lágrima que escapou pelo canto do olho. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela informação e sentindo uma conexão estranha com aquela moça que também conhecia a dor de perder alguém importante. Ele tinha perdido os pais em um acidente de carro quando tinha apenas 23 anos e construiu todo o império sozinho a partir do nada. Eu entendo como é ficar sozinho no mundo, Mariana. Eu também perdi meus pais muito cedo e sei como é difícil seguir em frente quando parece que não tem mais ninguém torcendo por você. Ele disse, e viu os olhos dela se arregalar em surpresa. Eu não sabia, senhor Augusto. Sinto muito pela sua perda. Ela respondeu, e Augusto deu um meio sorriso triste antes de tomar um gole do café, que estava delicioso como sempre. Os meses seguintes passaram devagar, mas de forma constante. Alice finalmente saiu da mansão, levando todas as suas coisas e deixando apenas o silêncio e um vazio estranho para trás. Augusto mergulhou no trabalho, tentando preencher aquele vazio com reuniões e novos projetos. Mas sempre que voltava para casa à noite, encontrava Mariana terminando as tarefas do dia, e os dois começaram a conversar mais. Pequenas conversas sobre o dia, sobre as plantas do jardim, sobre receitas novas que ela queria experimentar, e sem perceber aquelas conversas se tornaram a parte favorita do dia dele. Em uma sexta-feira de agosto,
Augusto chegou em casa mais cedo e encontrou Mariana no jardim, regando as mesmas plantas que tinham causado toda aquela confusão meses atrás. Ele parou e observou por alguns segundos a forma delicada como ela cuidava de cada folha e cada flor, como se fossem seres preciosos que mereciam toda a atenção do mundo. "As plantas estão bonitas", ele disse se aproximando, e Mariana se virou com um sorriso largo no rosto que iluminou os olhos castanhos dela. "Obrigada, Senhor Augusto. Eu adoro cuidar delas. Minha mãe dizia que as plantas são como as pessoas, precisam de água, luz e amor para crescerem fortes." Ela respondeu, e Augusto sentiu algo diferente no peito, algo quente e reconfortante que ele não sentia há muito tempo. "Sua mãe era sábia", ele disse, e os dois ficaram ali conversando sobre plantas, sobre sonhos, sobre a vida, até o sol se pôr completamente e as estrelas começarem a aparecer no céu escuro da noite. As semanas se transformaram em meses, e Augusto percebeu que estava se apaixonando por Mariana. Não pela beleza física dela, que era simples, mas genuína, mas pela bondade, pela força, pela forma como ela enxergava o mundo com olhos cheios de esperança, mesmo depois de ter passado por tanta coisa difícil na vida. Ele se pegou pensando nela durante as reuniões, sorrindo quando via uma mensagem dela, perguntando se ele ia jantar em casa, sentindo falta dela nos fins de semana quando ela visitava a prima que morava em Santo André. Em uma noite de dezembro, Augusto tomou coragem e convidou Mariana para jantar, não como patrão e empregada, mas como duas pessoas que se importavam uma com a outra e queriam conhecer melhor o que existia entre eles. Ela aceitou com as bochechas coradas e um sorriso tímido que fez o coração dele acelerar. O jantar foi em um restaurante discreto no Itaim Bibi, longe dos olhares curiosos e das fofocas que inevitavelmente surgiriam se alguém os visse juntos. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Riram de histórias bobas, compartilharam medos e sonhos. E quando Augusto segurou a mão dela por cima da mesa, sentiu que finalmente tinha encontrado alguém de verdade. "Mariana, eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que as pessoas vão julgar, vão falar, vão dizer que você está comigo por interesse, mas eu preciso que você saiba que eu me importo com você de uma forma que eu nunca me importei com ninguém antes. Você me faz querer ser uma pessoa melhor", ele disse, olhando nos olhos dela que brilhavam sob a luz suave das velas que decoravam a mesa. "Senhor Augusto, eu também me importo com o Senhor. O Senhor mudou minha vida de uma forma que eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Mas eu tenho medo. Medo de estragar tudo. Medo de não ser boa o suficiente para o seu mundo." Ela confessou e Augusto apertou a mão dela com carinho. "Você é mais do que boa o suficiente, Mariana. Você é incrível e eu quero tentar, se você quiser tentar também", ele disse e viu as lágrimas escorrerem pelo rosto dela, enquanto ela assentiu com a cabeça. O relacionamento entre eles floresceu aos poucos, com cuidado, com respeito, com todo o tempo que eles precisavam para construir algo sólido e verdadeiro. Augusto não se importava com os olhares estranhos das pessoas quando eles saíam juntos. Não se importava com os comentários maldosos de alguns conhecidos que diziam que ele tinha enlouquecido ao se envolver com uma ex-empregada, porque pela primeira vez em muito tempo ele estava genuinamente feliz. 1 ano e meio depois daquele dia no jardim, em uma manhã ensolarada de abril, Mariana chegou na cozinha com um envelope branco nas mãos e o rosto pálido de nervosismo. Augusto estava tomando café e lendo o jornal quando ela se sentou ao lado dele. "Augusto, eu preciso te mostrar uma coisa", ela disse, e ele imediatamente largou tudo para dar atenção a ela, percebendo pela voz que era algo sério. "O que foi, amor? Você está bem?" ele perguntou preocupado, e ela abriu o envelope tirando de dentro alguns papéis e uma foto pequena que ela colocou sobre a mesa. "Eu recebi uma ligação ontem do abrigo Santa Clara.
É um lugar que eu costumava visitar quando era adolescente para fazer trabalho voluntário com minha mãe. A diretora disse que tem um menino lá, ele tem 5 anos e foi abandonado pelos pais há 3 meses. Ela disse que ele precisa de uma família e perguntou se eu conhecia alguém que pudesse adotar. Mariana explicou com a voz trêmula, e Augusto pegou a foto vendo o rostinho de um menino de olhos grandes e tristonhos que o encarava através do papel. "E o que você respondeu?" Augusto perguntou, sentindo o coração acelerar, porque ele sabia exatamente onde aquela conversa ia chegar. "Eu disse que ia conversar com você, porque eu sei que é uma decisão grande e que muda tudo. Mas, Augusto, eu olhei nos olhos desse menino quando fui visitar o abrigo ontem à tarde, e eu vi nele a mesma solidão que eu sentia quando era criança. Eu vi um pedido de ajuda silencioso, e eu não consigo tirar o rostinho dele da minha cabeça." Ela disse, e as lágrimas começaram a cair novamente enquanto Augusto segurava as mãos dela. "Você quer adotar ele?" Augusto perguntou, e ela assentiu devagar. "Eu quero, mas só se você quiser também. Eu não vou fazer isso sozinha, precisa ser uma decisão nossa." Ela respondeu, e Augusto olhou novamente para a foto do menino, sentindo algo se mexer dentro do peito. "Qual é o nome dele?" ele perguntou. "Davi. O nome dele é Davi e ele adora dinossauros e desenhar." Mariana respondeu com um sorriso pequeno e Augusto devolveu o sorriso antes de puxar ela para um abraço apertado. "Então vamos conhecer o Davi. Vamos ao abrigo hoje mesmo e ver se ele gosta da gente também, porque se ele gostar, eu estou dentro. Estou pronto para ser pai se for ao lado de você." Augusto disse e sentiu ela soluçar contra o peito dele de tanta emoção. Naquela mesma tarde, eles foram ao abrigo Santa Clara, que ficava na zona leste de São Paulo. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, com paredes coloridas, cheias de desenhos infantis, e um pátio grande, onde várias crianças brincavam sob o sol quente da tarde. A diretora os recebeu com um sorriso caloroso e os levou até uma sala pequena, onde Davi estava sentado em uma mesa desenhando com giz de cera. "Davi, você tem visita," a diretora disse com voz suave, e o menino levantou os olhos do desenho, encarando Augusto e Mariana com uma expressão neutra que não demonstrava nada. "Oi, Davi. Meu nome é Mariana, e esse é o Augusto. A tia Conceição nos contou sobre você e a gente veio te conhecer, pode ser?" Mariana disse, se abaixando na altura do menino, e ele assentiu devagar, sem dizer nada. Os primeiros minutos foram difíceis e tensos. Davi não falava muito e respondia apenas com monossílabos quando eles faziam perguntas. Mas quando Augusto perguntou sobre o desenho que ele estava fazendo, os olhos do menino brilharam pela primeira vez. "É um Tiranossauro Rex. Ele é o maior dinossauro carnívoro que existiu e tinha dentes do tamanho de uma banana." Davi explicou e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. "Sério? Eu não sabia disso. Você sabe muito sobre dinossauros." Augusto disse impressionado e Davi assentiu orgulhoso. "Eu sei tudo sobre dinossauros. Eu tenho um livro que a tia Conceição me deu e eu já li ele 5 vezes." O menino respondeu e Mariana e Augusto trocaram um olhar cheio de significado. Eles passaram 2 horas no abrigo conversando com Davi, ouvindo sobre dinossauros, sobre os desenhos dele, sobre os amigos que ele tinha feito ali. E quando chegou a hora de ir embora, o menino segurou a mão de Mariana por alguns segundos antes de perguntar: "Vocês vão voltar?" A voz dele saiu baixinha e cheia de esperança, e Mariana se ajoelhou na frente dele, segurando o rostinho pequeno entre as mãos. "A gente vai voltar sim. E se você quiser, se você deixar, a gente quer te levar para morar com a gente, te dar uma casa, uma família, todo o amor que você merece." Ela disse e viu os olhos do menino se encherem de lágrimas antes dele abraçar ela com força.
O processo de adoção levou 8 meses entre papeladas, visitas do assistente social, audiências e muita ansiedade. Mas finalmente, em uma terça-feira de janeiro, Augusto e Mariana saíram do fórum com Davi entre eles, segurando as mãos dos dois, com um sorriso enorme no rosto que não saía por nada. E Augusto sentiu o peito explodir de felicidade quando o menino olhou para ele e disse: "Vamos para casa, pai." A voz de Davi saiu carregada de emoção, e Augusto teve que engolir o nó na garganta antes de responder. "Vamos para casa, filho. Vamos para nossa casa," ele disse, e Mariana limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto dela enquanto os três caminhavam em direção ao carro, que estava estacionado na frente do prédio do fórum. O sol de janeiro batia forte naquela manhã de terça-feira, e Augusto nunca tinha se sentido tão completo na vida como naquele momento em que finalmente tinha uma família de verdade ao seu lado. No caminho para casa, Davi não parou de falar sobre todas as coisas que queria fazer agora que tinha uma família. Ele queria ir ao zoológico ver os animais de perto, queria aprender a nadar na piscina da mansão, queria plantar uma árvore no jardim para ver ela crescer junto com ele. Queria ter um cachorro para brincar todos os dias, e Augusto e Mariana apenas ouviam com sorrisos largos nos rostos, prometendo que iam realizar todos aqueles sonhos juntos. Quando chegaram na mansão, Davi desceu do carro com os olhos arregalados, olhando para a fachada enorme da casa, que agora era o lar dele. Augusto tinha contratado uma decoradora nas últimas 2 semanas para transformar um dos quartos do segundo andar em um quarto perfeito para uma criança de 5 anos, apaixonada por dinossauros. As paredes foram pintadas com um mural gigante, mostrando diferentes espécies de dinossauros em seus habitats naturais. A cama tinha formato de um ovo de dinossauro gigante. As prateleiras estavam cheias de livros sobre paleontologia e bonecos de dinossauros de todos os tamanhos. E no canto do quarto tinha uma mesa de desenho completa, com todos os materiais que uma criança poderia precisar para dar vida à imaginação. "Esse é o seu quarto, Davi. A gente preparou tudo com muito carinho para você," Mariana disse, abrindo a porta e observando a reação do menino, que ficou parado na entrada por alguns segundos, apenas olhando para tudo aquilo com a boca aberta de surpresa antes de entrar correndo e começar a explorar cada cantinho do espaço que agora era dele. "Isso é meu? Tudo isso é meu de verdade?" Davi perguntou, pegando um tiranossauro rex de pelúcia que estava em cima da cama, e Augusto se ajoelhou ao lado dele. "Tudo isso é seu, filho, e muito mais. Tudo que a gente tem agora é nosso, é da nossa família," ele respondeu. E Davi largou o dinossauro antes de abraçar Augusto com tanta força que quase derrubou os dois no chão, e Mariana se juntou ao abraço, formando um círculo perfeito de amor e pertencimento. Os primeiros meses com Davi foram uma aventura de aprendizado e adaptação para todos. O menino tinha pesadelos frequentes sobre o abandono que sofreu e acordava no meio da noite, chorando e chamando por Mariana ou Augusto, que sempre iam correndo para o quarto dele, acalmar e prometer que nunca iam deixá-lo sozinho. Aos poucos, os pesadelos foram ficando mais raros, e o sorriso de Davi foi se tornando mais constante e genuíno, conforme ele ia entendendo que aquela família era para sempre, e nada ia mudar isso. Augusto reduziu drasticamente a carga de trabalho para poder passar mais tempo com o filho. Ele aprendeu a fazer aviõezinhos de papel, a montar quebra-cabeças de 1000 peças, a contar histórias antes de dormir com vozes diferentes para cada personagem. E descobriu que ser pai era muito mais gratificante do que fechar qualquer negócio milionário que ele tinha feito ao longo da carreira. Ele cancelava reuniões importantes para não perder as apresentações escolares de Davi. Reorganizava a agenda inteira para estar presente nos treinos de natação. E pela primeira vez na vida, entendia o que significava ter prioridades de verdade. Mariana floresceu
no papel de mãe, de uma forma que surpreendeu até ela mesma. Ela tinha paciência infinita para responder às milhares de perguntas que Davi fazia todos os dias sobre como o mundo funcionava. Ela preparava os lanches favoritos dele, com formatos divertidos de dinossauros e animais. Ela ajudava com a lição de casa da escola, com dedicação e carinho. E sempre encontrava tempo para sentar no chão do quarto e brincar com ele de explorador de fósseis ou cientista maluco. Ela também. Começou a estudar pedagogia à noite, em uma faculdade online, porque queria entender melhor como ajudar Davi no desenvolvimento emocional e acadêmico dele. Em uma tarde de sábado de abril, quase 3 meses depois da adoção ser finalizada, Augusto estava no escritório, terminando alguns relatórios, quando ouviu risadas vindas do jardim. Ele se levantou e foi até a janela para ver o que estava acontecendo, e o que viu fez seu coração se encher de uma alegria tão grande que ele teve que se segurar para não chorar ali mesmo. Mariana e Davi estavam no jardim plantando flores juntos. Os dois estavam sujos de terra, com as mãos pretas e os rostos marcados de barro. Mas os sorrisos que eles trocavam eram tão puros e verdadeiros que Augusto percebeu naquele momento que tinha encontrado o verdadeiro significado da felicidade. Não estava no dinheiro que ele tinha no banco, não estava nas empresas que ele possuía, não estava nos carros importados ou nas viagens internacionais. Estava naqueles momentos simples de conexão, genuína com as pessoas que ele amava de verdade. Ele desceu correndo as escadas e foi para o jardim se juntar aos dois. Davi olhou para ele com os olhos brilhando de empolgação e disse: "Pai, a gente está plantando girassóis. A mãe disse que eles vão crescer bem altos e vão alegrar o jardim inteiro com as cores amarelas deles." O menino explicou. E Augusto sentiu o peito apertar ao ouvir Davi chamá-los de pai e mãe com tanta naturalidade, como se sempre tivesse sido assim. "Posso ajudar vocês?" Augusto perguntou. E Mariana estendeu uma pazinha para ele com um sorriso que iluminou o rosto dela inteiro. "Claro que pode. Quanto mais mãos, melhor. A gente está fazendo uma fileira inteira de girassóis aqui na frente para quando a primavera chegar, eles florescerem todos juntos." Ela explicou e Augusto se ajoelhou ao lado deles, começando a cavar os buraquinhos na terra para plantar as sementes, enquanto Davi dava instruções detalhadas sobre a profundidade correta e a distância ideal entre cada planta, baseado em tudo que tinha aprendido no livro de jardinagem que Mariana comprou para ele na semana anterior. Eles passaram toda a tarde ali, sujos, cansados, mas completamente felizes. E quando o sol começou a se pôr pintando o céu com tons de laranja e rosa, os três se sentaram no gramado, olhando para o trabalho que tinham feito juntos. E Davi se encostou no ombro de Augusto, dizendo: "Esse foi o melhor dia da minha vida." E Augusto beijou o topo da cabeça dele, respondendo: "O meu também, filho, o meu também." Enquanto Mariana segurava a mão dele, entrelaçando os dedos em um gesto simples, mas cheio de significado. As semanas se transformaram em meses, e a rotina da família foi se consolidando de uma forma natural e harmoniosa. Davi começou a ir melhor na escola, conforme ganhava mais confiança em si mesmo. Ele fez amigos novos e sempre os convidava para brincar na mansão nos fins de semana. Augusto e Mariana se revezavam para levar e buscar ele das atividades extracurriculares que incluíam aulas de natação, oficina de artes e um clube de ciências, onde ele era o membro mais jovem, mas também o mais entusiasmado. A professora de ciências do clube ligou um dia para Mariana, dizendo que nunca tinha visto uma criança tão curiosa e dedicada quanto Davi, e que ele tinha um futuro brilhante pela frente se continuasse naquele caminho. Em uma noite de agosto, Augusto estava deitado na cama, ao lado de Mariana, depois de colocarem Davi para dormir. Os dois estavam cansados, mas satisfeitos com o dia que tinham tido. E Augusto virou para ela, dizendo:
Você se lembra daquele dia no jardim, quando tudo começou? Ele perguntou e Mariana assentiu com um sorriso nostálgico. Como eu poderia esquecer? Foi o dia que mudou a minha vida para sempre, o dia que me mostrou quem você realmente era por dentro. Ela respondeu e Augusto passou a mão pelo rosto dela com carinho. Eu tenho que agradecer a Alice, de uma forma estranha, porque se ela não tivesse mostrado quem ela realmente era naquele dia, eu nunca teria aberto os olhos para ver o que eu tinha na minha frente o tempo todo. Eu nunca teria encontrado você de verdade. Nunca teríamos formado essa família. Ele disse e Mariana segurou a mão dele apertando com força. Às vezes as coisas ruins acontecem para nos guiar até as coisas boas. Eu passei tanto tempo da minha vida achando que eu não merecia mais do que migalhas, que eu tinha que aceitar qualquer tratamento porque era tudo que eu podia conseguir. Mas você me mostrou que eu merecia respeito, amor, uma família, uma vida completa. Ela disse com a voz embargada e os olhos brilhando de emoção. Você merece tudo isso e muito mais, Mariana. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você é forte, corajosa, bondosa, dedicada. Você transformou essa casa em um lar de verdade. Você transformou o Davi em uma criança feliz e segura. Você me transformou em uma pessoa melhor. Augusto disse e beijou a testa dela antes de puxá-la para um abraço apertado. Na manhã seguinte, Augusto acordou com Davi, pulando na cama gritando que tinha uma surpresa para mostrar. Ele e Mariana se levantaram ainda meio sonolentos e seguiram o menino até o jardim, onde os girassóis que eles tinham plantado meses atrás estavam começando a florescer. Eram apenas os primeiros botões amarelos se abrindo timidamente para o sol da manhã. Mas para Davi, aquilo era o acontecimento mais emocionante do ano. Olha, pai, olha, mãe, os girassóis estão nascendo, a gente conseguiu, a gente fez eles crescerem juntos. Davi gritou, pulando de alegria, e Augusto sentiu os olhos se encherem de lágrimas, porque percebeu que aqueles girassóis eram muito mais do que apenas flores. Eles eram o símbolo de tudo que eles tinham construído juntos como família. Eram a prova de que, com paciência, dedicação e amor, era possível fazer coisas bonitas, crescerem mesmo em terrenos que pareciam áridos. Os meses continuaram passando e a família foi se fortalecendo cada vez mais. Davi comemorou o aniversário de 6 anos com uma festa enorme na mansão com tema de dinossauros, onde ele convidou todos os amigos da escola e do clube de ciências. Augusto e Mariana trabalharam juntos para organizar cada detalhe da festa, incluindo um bolo de 3 andares em formato de vulcão que expelia fumaça de gelo seco quando foi cortado. Contrataram animadores vestidos de paleontólogos que organizaram uma caça aos fósseis no jardim, onde as crianças podiam escavar e encontrar réplicas de ossos de dinossauros enterrados na areia, e no final da tarde soltaram balões biodegradáveis em formato de pterodátilos que subiram para o céu. Enquanto todas as crianças gritavam de empolgação, Augusto e Mariana ficaram exaustos no final do dia, mas com os corações transbordando de felicidade ao ver o sorriso permanente no rosto do filho. Em outubro daquele mesmo ano, Augusto acordou no meio da noite com sede e foi até a cozinha buscar água. Quando estava voltando para o quarto, ouviu um barulho vindo do quarto de Davi e foi verificar se estava tudo bem. Ele abriu a porta devagar e viu o menino sentado na cama olhando pela janela para o jardim iluminado pela lua cheia. Davi, você está bem, filho? Por que não está dormindo? Augusto perguntou, se aproximando e sentando na beirada da cama ao lado dele. Eu tive um sonho, pai, mas não foi um pesadelo dessa vez. Foi um sonho bom. Davi disse ainda olhando pela janela, e Augusto passou a mão pelos cabelos dele com carinho. Quer me contar sobre o sonho? Ele perguntou, e Davi finalmente se virou para olhar para ele. Eu sonhei com a minha mãe, não a mãe Mariana, a outra mãe, a que me deixou no abrigo. E no sonho, ela me pedia desculpas e dizia que não conseguiu cuidar de mim, mas que queria que eu fosse feliz. E eu disse para ela que estava tudo bem.
que eu não estava mais com raiva, que eu tinha uma família agora que me amava de verdade e que eu estava feliz. Davi explicou, e Augusto sentiu o peito apertar com a maturidade emocional daquele menino de apenas 6 anos. "E como você se sentiu depois desse sonho?" Augusto perguntou. "Eu me senti leve, pai. Como se um peso que eu carregava tivesse saído das minhas costas. Eu me senti em paz, e quando eu acordei, eu olhei para o jardim e vi os girassóis que a gente plantou juntos, e eu pensei que a vida é assim. Às vezes, as coisas ruins acontecem, mas depois vêm as coisas boas para compensar, e eu sou muito grato pelas coisas boas que eu tenho agora", ele disse. E Augusto não conseguiu segurar as lágrimas que escorreram pelo rosto dele. "Eu também sou muito grato, Davi. Muito grato por ter você como meu filho, por ter a mãe Mariana como minha esposa, por ter essa família que a gente construiu juntos. Vocês dois são os melhores presentes que a vida poderia ter me dado", Augusto disse e abraçou o menino com força, sentindo o coração transbordar de amor. "Pai, posso te fazer uma pergunta?" Davi perguntou, ainda encostado no peito de Augusto. "Pode fazer quantas perguntas quiser, filho", ele respondeu. "Você acha que a gente vai ficar junto para sempre? Você e a mãe Mariana nunca vão me deixar?" A voz de Davi saiu baixinha e carregada de insegurança, e Augusto segurou o rosto do menino entre as mãos, fazendo ele olhar nos olhos dele. "Davi, eu te prometo, a gente vai ficar junto para sempre. Eu e a mãe Mariana te amamos mais do que qualquer coisa nesse mundo, e nada, absolutamente nada, vai fazer a gente te deixar. Você é nosso filho, nosso para sempre, e família de verdade não abandona. Família de verdade fica junta nos momentos bons e nos momentos difíceis. Família de verdade se apoia e se ama incondicionalmente. E é isso que a gente é, uma família de verdade", Augusto disse, e viu os olhos de Davi se encherem de lágrimas. Antes dele abraçar Augusto novamente e sussurrar: "Eu amo vocês", e Augusto respondeu: "A gente também te ama, filho, mais do que as palavras podem expressar." E os dois ficaram ali abraçados por longos minutos, até Davi começar a ficar com sono novamente, e Augusto o deitou na cama, cobrindo ele com o cobertor de dinossauros e ficando ali, sentado ao lado, até ter certeza de que ele estava dormindo profundamente. Quando Augusto voltou para o quarto, Mariana estava acordada esperando por ele. Ela tinha ouvido parte da conversa do corredor e estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Você ouviu?" Augusto perguntou, e ela assentiu. "Eu ouvi, e eu percebi o quanto a gente é sortudo, o quanto a gente é abençoado por ter esse menino na nossa vida. Ele nos ensina tanto sobre perdão, sobre resiliência, sobre amor verdadeiro todos os dias." Mariana disse, e Augusto se deitou ao lado dela, puxando ela para um abraço. "A gente salvou ele, mas de certa forma, ele também nos salvou. Ele nos deu um propósito maior. Ele nos mostrou o que realmente importa na vida", Augusto disse, e Mariana concordou com a cabeça encostada no peito dele. Os anos foram passando e a família continuou crescendo em amor e união. Davi se tornou um pré-adolescente inteligente e sensível, que mantinha a paixão por dinossauros, mas também desenvolveu interesse por astronomia e robótica. Ele ganhava prêmios na escola pelas notas excelentes e pelos projetos científicos inovadores que apresentava nas feiras de ciências. Mas mais importante do que qualquer conquista acadêmica era o fato de que ele tinha se tornado um menino feliz, seguro e cheio de sonhos. Para o futuro, ele falava abertamente sobre querer ser paleontólogo quando crescesse e viajar pelo mundo descobrindo novos fósseis e espécies extintas que pudessem revelar segredos sobre como era a vida na Terra milhões de anos atrás. Augusto e Mariana se casaram em uma cerimônia simples e intimista na própria mansão, 3 anos depois da adoção de Davi.
Foi um dia ensolarado de primavera, onde os girassóis do jardim estavam em plena floração, criando um cenário perfeito para a celebração do amor que eles construíram juntos. Davi foi o pajem e segurou as alianças com um orgulho visível no rosto, enquanto assistia os pais trocarem os votos em frente aos poucos amigos íntimos e funcionários da mansão que foram convidados. Mariana usava um vestido branco simples, mas elegante, que ela mesma tinha escolhido. E Augusto não conseguia parar de olhar para ela com os olhos brilhando de emoção, enquanto dizia os votos que tinha escrito sozinho na noite anterior. Mariana, quando eu te conheci, você era apenas a funcionária que trabalhava na minha casa, mas você sempre foi muito mais do que isso. Você sempre foi a luz que iluminava os dias mais escuros, a bondade que me lembrava que ainda existia coisa boa no mundo, a força que me inspirava a ser uma pessoa melhor. Você me ensinou o que é amar de verdade, amar sem condições, sem esperar nada em troca, apenas amar pelo simples fato de que a outra pessoa existe e torna o mundo um lugar melhor. Você me deu a família que eu sempre sonhei, mas nunca acreditei que poderia ter. Você me deu um filho incrível que enche nossos dias de alegria e propósito. Você me deu uma razão para acordar todos os dias com um sorriso no rosto e gratidão no coração. Eu prometo te amar, te respeitar, te apoiar e te proteger todos os dias da minha vida, nos momentos de alegria e nos momentos de dor, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe, e mesmo depois disso meu amor por você vai continuar existindo, porque um amor como o nosso não acaba nunca. Ele é eterno, Augusto disse, e teve que parar várias vezes para controlar a emoção que ameaçava explodir do peito dele, enquanto Mariana chorava copiosamente, tentando limpar as lágrimas que não paravam de cair. Quando chegou a vez de Mariana falar, ela respirou fundo várias vezes antes de conseguir iniciar os votos que tinha decorado perfeitamente. Augusto, eu passei a maior parte da minha vida achando que eu não merecia amor verdadeiro, achando que meu papel no mundo era servir aos outros e me contentar com as migalhas de afeto que sobravam. Mas você mudou tudo isso. Você me mostrou que eu merecia ser amada completamente, que eu merecia respeito, consideração, parceria. Você me mostrou que eu não precisava me diminuir para caber na vida de alguém, porque a pessoa certa ia me aceitar exatamente como eu sou, com todas as minhas falhas e imperfeições. Você me deu segurança para sonhar de novo, para acreditar que eu podia ter uma família, que eu podia ser mãe, que eu podia construir uma vida feliz ao lado de alguém que me valorizasse. Você me deu o Davi, que é a maior bênção que eu poderia receber. Você me deu uma casa que se transformou em um lar cheio de amor e memórias preciosas. Eu prometo te amar com toda a intensidade que existe dentro de mim, te apoiar em todos os seus sonhos e desafios, te respeitar como o homem incrível que você é, cuidar de você nos dias bons e nos dias ruins, construir junto com você uma vida cada vez mais bonita e significativa, e nunca esquecer o privilégio que é acordar todos os dias ao seu lado, sabendo que sou amada por você. Mariana terminou os votos, e Augusto puxou ela para um beijo antes mesmo do celebrante autorizar, enquanto todos os convidados aplaudiam e riam da empolgação dele. Davi correu e abraçou os dois pais ao mesmo tempo, formando aquele círculo de amor que se tornou a marca registrada da família. Depois do casamento, a vida continuou fluindo de forma tranquila e feliz. Augusto expandiu os negócios, mas sempre mantendo o equilíbrio entre trabalho e família que ele tinha aprendido a valorizar. Mariana se formou em pedagogia e começou a trabalhar como voluntária no Abrigo Santa Clara, ajudando outras crianças que estavam na mesma situação que Davi esteve um dia. E sempre que possível, eles levavam Davi junto para ele também poder contribuir, doando brinquedos, livros e principalmente esperança para aquelas crianças que ainda esperavam por uma família.
Em uma tarde de domingo de novembro, 10 anos depois daquele dia fatídico no jardim que mudou tudo, Augusto estava sentado no mesmo lugar onde tudo começou. Os girassóis originais já não existiam mais, mas eles tinham plantado novos a cada ano, mantendo a tradição viva. E agora tinha uma fileira enorme de girassóis que ocupava quase metade do jardim, criando um espetáculo visual impressionante. Quando todos floresciam ao mesmo tempo na primavera, Mariana estava ao lado dele com a cabeça apoiada no ombro dele e Davi estava jogando bola com o Golden Retriever que eles tinham adotado 2 anos atrás e que se tornou o melhor amigo inseparável do menino. O cachorro se chamava Tirano, porque Davi insistiu em dar um nome relacionado a dinossauros. E aquele foi o consenso que todos chegaram. Você se arrepende de alguma coisa? Mariana perguntou, quebrando o silêncio confortável que havia entre eles, e Augusto pensou por alguns segundos antes de responder. Eu me arrependo de não ter percebido antes quem a Alice realmente era. Me arrependo de ter desperdiçado 4 anos da minha vida com alguém que não me merecia. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tudo aconteceu no tempo certo, porque se tivesse acontecido antes, talvez eu não estivesse pronto para reconhecer o tesouro que eu tinha na minha frente. Talvez eu não estivesse maduro o suficiente para construir uma família de verdade. Ele respondeu, e Mariana sorriu. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse derrubado aquele vaso com água naquele dia. Se a Alice não tivesse perdido a cabeça e você não tivesse chegado em casa mais cedo, será que a gente ainda estaria aqui juntos? Ela questionou, e Augusto virou para olhar nos olhos dela. Eu acredito que sim. Eu acredito que de uma forma ou de outra a gente ia se encontrar, porque algumas conexões são inevitáveis. Algumas pessoas entram na nossa vida e a gente simplesmente sabe que elas vieram para ficar. Foi assim comigo e com você desde o começo, eu só não tinha aberto os olhos para ver. Ele disse e beijou a testa dela com carinho. Davi correu até eles ofegante e suado da brincadeira com o cachorro e se jogou no gramado ao lado dos dois. Ele tinha 15 anos agora e estava na fase da adolescência, onde o corpo cresce mais rápido do que a coordenação consegue acompanhar. Ele era alto para a idade e tinha o rosto cheio de espinhas típicas da puberdade, mas os olhos continuavam tendo aquele brilho de curiosidade e bondade que sempre teve desde criança. Pai, mãe, a professora de ciências disse que no ano que vem a gente vai fazer uma excursão para um museu de paleontologia em São Carlos. Vocês vão poder ir comigo? Ele perguntou com os olhos brilhando de empolgação, e Mariana e Augusto trocaram um olhar antes de responderem em uníssono. Claro que vamos. A gente não perderia isso por nada. E Davi sorriu daquele jeito largo e genuíno que ainda fazia o coração dos dois pais se encherem de gratidão por terem sido escolhidos para amar aquele menino. Pai, eu queria falar uma coisa séria com vocês. Davi disse, ficando mais sério de repente, e Augusto e Mariana imediatamente prestaram atenção total, porque sabiam que quando Davi usava aquele tom, era porque realmente tinha algo importante para dizer. Pode falar, filho, a gente está aqui. Augusto encorajou e Davi respirou fundo antes de começar. Eu estava pensando muito sobre a minha história, sobre de onde eu vim, sobre a mulher que me deixou no abrigo, e eu percebi que eu passei muito tempo com raiva dela, com raiva por ter sido abandonado. Mas agora eu entendo que ela provavelmente fez o melhor que ela podia nas circunstâncias que ela estava. Eu não sei a história dela, não sei o que ela estava passando, não sei quais eram as opções que ela tinha, e eu decidi que eu não quero mais carregar essa raiva. Eu quero perdoar ela completamente e seguir em frente, focando em tudo de bom que eu tenho na minha vida agora, focando em vocês, que são os melhores pais que alguém poderia ter, focando na família que a gente construiu juntos, focando nos sonhos que eu tenho para o futuro. Davi disse, e Mariana começou a chorar novamente enquanto Augusto sentia o orgulho inchar no peito dele de uma forma que quase doía. Filho,
Você não tem ideia de quão orgulhosos a gente está de você, não só pelas suas notas excelentes na escola ou pelos prêmios que você ganha, mas principalmente pela pessoa incrível que você está se tornando. Uma pessoa bondosa, empática, capaz de perdoar e seguir em frente, uma pessoa que entende que a vida é cheia de nuances e que as pessoas fazem o melhor que podem com o que têm. Você está se tornando um homem de caráter, e isso é mais valioso do que qualquer conquista acadêmica ou profissional que você possa ter no futuro, Augusto disse e abraçou o filho com força enquanto Mariana se juntava ao abraço. E Tirano, o cachorro, também vinha correndo e tentava participar, pulando em volta dos três e latindo de alegria. Naquela noite, depois do jantar, Augusto foi até o escritório e abriu a gaveta onde guardava alguns objetos importantes. Ele pegou a caixinha vermelha que continha o colar de diamantes que tinha comprado 10 anos atrás para pedir Alice em casamento, aquele colar que nunca foi entregue porque ele descobriu quem ela realmente era antes de cometer o erro de se casar com a pessoa errada. Ele olhou para a joia que ainda brilhava intensamente sob a luz do abajur e pensou em tudo o que tinha acontecido desde aquele dia fatídico. Pensou em como um único momento pode mudar completamente a trajetória de uma vida inteira. Pensou em como ele poderia estar preso em um casamento infeliz com uma mulher que não o amava de verdade se não tivesse chegado em casa naquele dia e visto a cena no jardim. Ele fechou a caixinha e guardou de volta na gaveta, sabendo que um dia ia contar toda aquela história para Davi, quando ele estivesse mais velho e pudesse entender completamente todas as camadas de significado que aquele dia teve. Ia contar sobre as 50 rosas que caíram no chão, sobre a decisão difícil que ele teve que tomar, sobre como, às vezes, as piores coisas que acontecem com a gente acabam sendo as melhores porque nos direcionam para onde realmente deveríamos estar. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados, Augusto olhou para a família que tinha ao seu lado e percebeu que tinha encontrado algo muito mais valioso do que todo o dinheiro que juntou ao longo da vida. Tinha encontrado amor verdadeiro, propósito real e uma felicidade que não dependia de posses materiais, mas sim das conexões genuínas que construiu com as pessoas que realmente importavam. E naquele momento ele soube com absoluta certeza que não trocaria aquela vida por nada nesse mundo, porque finalmente tinha tudo o que sempre precisou, mas nunca soube que estava procurando até o dia em que levou um buquê de rosas para a noiva errada e descobriu que o amor verdadeiro estava esperando por ele no lugar mais inesperado de todos. Os anos continuaram passando e a família permaneceu unida através de todas as mudanças e desafios que a vida trouxe. Davi se formou no ensino médio com honras acadêmicas e conseguiu uma bolsa integral para estudar paleontologia em uma das melhores universidades do país. Mariana expandiu o trabalho voluntário no abrigo e eventualmente se tornou a diretora do local, transformando a vida de centenas de crianças que passaram por ali ao longo dos anos. Augusto vendeu parte dos negócios e começou a se dedicar mais a projetos sociais, criando uma fundação que ajudava famílias de baixa renda a adotarem crianças, cobrindo todos os custos do processo e oferecendo suporte psicológico e financeiro durante o período de adaptação. Em um sábado de junho, 20 anos depois daquele dia que mudou tudo, Augusto acordou com o som de vozes conhecidas vindo da cozinha. Ele desceu as escadas e encontrou Davi preparando o café da manhã com a ajuda de Júlia, a namorada dele que tinha conhecido na universidade e que era tão apaixonada por ciência quanto ele. Os dois estavam juntos há 3 anos e Augusto sabia que era apenas questão de tempo até Davi pedir ela em casamento, porque ele via nos olhos do filho o mesmo brilho que ele tinha quando olhava para Mariana. "Bom dia, pai. A gente está fazendo aquelas panquecas que você adora. Senta aí que já está quase pronto."
Davi disse, e Augusto se sentou à mesa, observando o filho, que agora tinha 25 anos, e era um homem adulto, realizado e feliz. Ele tinha acabado de defender a tese de mestrado sobre uma nova espécie de dinossauro descoberta no interior do Brasil, e já tinha recebido propostas para trabalhar em museus e universidades internacionais, mas ainda não tinha decidido qual caminho seguir. Mariana apareceu na cozinha alguns minutos depois, usando o roupão azul que Augusto tinha dado de presente de aniversário, e com os cabelos ainda bagunçados do sono. Ela tinha 61 anos agora, e alguns fios brancos começavam a aparecer entre os castanhos, mas para Augusto, ela continuava sendo a mulher mais linda do mundo. Bom dia, família! Que delícia acordar com esse cheiro de panquecas! Ela disse e beijou Augusto antes de cumprimentar Davi e Júlia. Os quatro se sentaram à mesa e começaram a conversar sobre os planos para o dia, enquanto comiam as panquecas com calda de chocolate e frutas frescas que Júlia tinha cortado em formatos de estrelas e corações. Pai, mãe, eu e a Júlia temos uma notícia para dar para vocês. Davi disse depois que todos terminaram de comer, e Augusto e Mariana trocaram um olhar, sabendo exatamente o que vinha a seguir. A gente vai casar. Eu pedi ela em casamento semana passada, durante uma expedição que a gente fez no interior da Bahia, e ela aceitou. Davi anunciou mostrando o anel simples de ouro que Júlia usava no dedo, e Mariana se levantou da cadeira para abraçar os dois, enquanto chorava de felicidade, como sempre fazia em momentos emocionantes. Filho, eu estou tão feliz por você. Vocês dois são perfeitos um para o outro e eu sei que vão construir uma vida linda juntos. Augusto disse, e abraçou Davi com força, sentindo o coração transbordar de orgulho e gratidão por ter vivido tempo suficiente para ver o filho encontrar o amor verdadeiro, assim como ele tinha encontrado com Mariana. Eles passaram o resto da manhã conversando sobre os planos do casamento que Davi e Júlia queriam fazer no jardim da mansão, exatamente no mesmo lugar onde Augusto e Mariana tinham se casado anos atrás. Eles queriam uma cerimônia simples, com os amigos mais próximos e família. Queriam que os girassóis estivessem em plena floração, criando o cenário perfeito para o momento mais importante das vidas deles. E Augusto prometeu que ia cuidar pessoalmente para que tudo ficasse perfeito naquele dia especial. Enquanto Davi e Júlia saíam para passear com o Tirano, que agora era um cachorro velho e mais calmo, mas ainda adorava as caminhadas diárias, Augusto e Mariana ficaram sentados no jardim, no mesmo banco onde passavam tantas tardes juntos ao longo dos anos. A gente conseguiu, amor. A gente criou um filho incrível que agora vai construir a própria família. Mariana disse, apoiando a cabeça no ombro de Augusto, e ele passou o braço em volta dela, puxando ela para mais perto. A gente conseguiu porque fez isso juntos, porque sempre colocou o amor em primeiro lugar, porque mostrou para ele, através do exemplo, o que é uma família de verdade, o que é amar sem condições, o que é estar presente nos momentos importantes, o que é valorizar as pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Augusto respondeu e beijou o topo da cabeça dela, respirando o perfume familiar que continuava sendo o mesmo depois de tantos anos. Eles ficaram ali em silêncio por longos minutos, apenas apreciando a companhia um do outro e observando os girassóis que balançavam suavemente com a brisa da manhã. Augusto pensou em tudo que tinha vivido, em todas as escolhas que tinha feito, em todos os caminhos que tinha percorrido até chegar naquele momento perfeito de paz e realização completa. E ele percebeu que não mudaria absolutamente nada, porque cada erro, cada acerto, cada momento de dor e cada momento de alegria tinham sido necessários para construir a vida que ele tinha agora.